cuidado com a saúde dos dentes das crianças é um tema frequente nas primeiras consultas, seja ali nos primeiros dias, enquanto recém-nascido, ou até o 5º ano de vida. Nesse vídeo, ou nesse episódio do podcast, não sei por onde você está acompanhando, nós vamos debater um pouco sobre isso, sobre os cuidados que devem ser prestados às crianças para que ele tenha uma boa dentição pela vida toda. Quais os cuidados sobre pasta a ser utilizada, se tem que usar ou não flúor, quando levar para o dentista, então tudo eu vou incluir aqui no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, se você acompanha aqui ou o podcast ou o canal do YouTube, lembra que esse conteúdo aqui faz parte de uma playlist, de uma série de vídeos onde eu falo sobre saúde da criança. Portanto, se você quiser acessar outros temas também, além desse aqui, veja na área de descrição como acessar tudo e também realize sua inscrição no canal. Basta clicar no botão vermelho para quem acompanha a versão em vídeo no YouTube ou clicar em assinar para quem acompanha a versão em podcast, só o áudio. Ou no Spotify você vê também minha face, porque no Spotify tem também a versão em vídeo, beleza? Então no podcast assina e no YouTube inscreva-se no canal. Então bora lá falar sobre esses cuidados iniciais que temos que ter, e isso às vezes é incluído até mesmo no pré-natal da mulher, para que já tenha alguma atenção sobre a saúde da criança e especificamente ali sobre a saúde dos dentes. Quando o bebê nasce, tem alimentação predominantemente através do peito, né, amamentação, ele precisa apenas, durante a semana, de vez em quando, realizar alguma higiene na cavidade oral com uma gaze ou uma fralda limpa, pois em algum momento tem algum excesso de restos de leite materno ali na sua boca. Mas não precisa fazer algo muito grosseiro como uma escovação. Apenas quando tem a primeira erupção dentária, né, quando nasce o primeiro dentinho, é que a escova entra em cena. A escova, que deve ser macia, que deve ser específica para a idade do bebê, ela já pode incluir uma pasta que, outra dúvida é se deve ou não conter flúor, já vou te dizer. Mas a escovação, ela se inicia a partir do momento em que tem o primeiro dente. Isso aí é um bom marcador para você saber. Então vamos falar sobre tudo aqui. É importante lembrar que existem algumas condições que predispõem e que são fatores para a ocorrência da cárie. Por exemplo, expor ao seu filho, dentro do primeiro ano de vida, a que ele coma doces, isso aí é um fator de risco importante. Não é recomendado isso. Eu sei que é difícil, às vezes você vai para um aniversário, ou então recebe alguém, faz alguma festinha em casa, tem doce, tem biscoito, e você fica querendo dar para o bebê que fica ali querendo, apontando e querendo pegar ali com a mão, mas expor ao seu bebê ali dentro do primeiro ano de vida a comidas com carboidratos, com doces, com açúcares, isso aumenta a chance dele ter cárie ao longo do tempo. Então vamos ter um cuidado adicional com isso. Eu sei o quanto é difícil, pois também eu tenho uma filha de 1 ano e meio e um filho de 5 anos e meio, e é sempre um desafio social não expor aos nossos filhos essas situações de alimentação que está dentro da nossa cultura. A gente sempre se reúne para comer e o doce está muito presente aqui para a gente, né? Mas tem que ter esse cuidado com vista no longo prazo na saúde total da criança. Outro aspecto é que quando você tem alguém da família com cárie, aumenta a chance do seu bebê e da sua criança ter. Existe uma bactéria que está mais associada à ocorrência de cárie, que chama Streptococcus mutans. Essa é a bactéria mais associada à ocorrência de cárie, porque a cárie é quando a bactéria vai lá no dente e fica se alimentando, para ficar fácil de entender, né, do carboidrato, né, ela degrada o carboidrato que está no dente, o açúcar, e nesse processo também gera a cárie, que gera o desgaste desse material que é formado o dente. Então, se você permite que as pessoas comam e utilizem a mesma colher, coloquem na boca do bebê, da criança, e fique havendo essa troca, isso não é higiênico. Além de passar doenças infecto-contagiosas, ainda isso promove a possibilidade de ficar passando essa bactéria, né, Streptococcus mutans. Então não é adequado ficar fazendo isso. Outro fator de risco é ter baixo nível educacional dentro da família. Quando você tem baixo nível educacional, quando você não foi exposto às orientações escolares, fica com baixa sensibilidade de entender que a escovação é importante, que a alimentação é importante e que influencia na saúde da boca, né, do bebê, na saúde total, né? Eu estou falando de saúde da boca, mas não tem como desconectar. Saúde da boca, saúde da cabeça, saúde do olho, não existe isso. É a saúde da criança como um todo. Mas já que a gente está falando aqui sobre a boca, por isso que eu utilizei esse termo. Outro aspecto também que predispõe à ocorrência de cárie é o uso constante de chupetas e mamadeiras. Quando a criança fica fazendo
esse uso direto, permite a que haja acúmulo de restos alimentares, tanto na chupeta quanto na mamadeira, e isso não é adequado. Sobretudo aquela criança que utiliza, mesmo que você faça a higiene da boca, aí você, quando vai colocar para dormir, coloca uma mamadeira, aí você acabou de limpar os dentes, mas ela vai passar 8 horas durante a noite toda lá com o dente mais uma vez sujo porque deu leite durante a noite. Algum leite, algum componente lácteo, ou às vezes até fórmulas que não são adequadas para a idade. Então isso vai comprometendo aos poucos, né, vai minando a saúde da criança no que diz respeito à qualidade do dente e afastando a possibilidade de você prevenir a ocorrência de cárie. Aquela criança que tem baixo peso ao nascer, essa criança tem maiores chances também de ter cárie. Então você tem que mais ou menos descontar fazendo uma boa higienização, evitando que ela se exponha a alguns fatores de risco como os que eu já citei. E são vários os benefícios para motivar a você e a criança a ter uma boa higiene da boca. Primeiro é a criação de hábito nesse primeiro ano de vida. Quando você expõe a criança a essa rotina de higienização, no primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro, no quinto, até o quinto ano de vida, sobretudo, você expõe a que ela fique mais autônoma e que faça boas decisões de higiene durante a vida toda. Não é porque a primeira dentição, aquela dente de leite, vai ser modificada por outra, né, a fixa, que você não vai ter aquele cuidado. Algumas pessoas pensam, vai cair mesmo. Não, você tem que ter a oportunidade de ensinar. É uma oportunidade que Deus nos deu a ensinar as nossas crianças que vão aprendendo, errando e acertando aos poucos. Aí cai aquele primeiro dente de leite e depois fica o fixo. Aí quando chegar o fixo já tem que saber toda a rotina de higienização, a boa escovação, como é que escova corretamente e os horários do dia. Então já vai ter a autonomia quando tiver a dentição fixa. Imagina, cair algum dente de uma forma precoce, 3, 4 anos, quando deveria cair lá pelos 5 ou 6 anos. Então ele vai passar um grande tempo que o dente só vai nascer de novo lá pelos 6 anos ou um pouquinho mais. Só vai nascer de novo nesse período. Vai ficar 1, 2, 3 anos ali sem dentição e vai comprometer a sua atividade social, que é outro benefício. Quando você tem bons dentes, você pode se expor a alguns alimentos, diferente daquela pessoa que não tem uma dentição adequada e que não vai se expor àqueles alimentos. Até pode, em algumas crianças, causar algum constrangimento não ter o dentinho, né? E isso tem algum comprometimento social. Então, o benefício de criação de hábito estético, social e de exposição a alimentos que são mais rígidos, mais duros, ele acontecerá se você tiver bons cuidados desde o nascimento até o 5º ano de vida, sobretudo, quando a criança terá autonomia para realizar sua própria escovação. E, aliás, bora falar sobre isso, né? A pasta, né, o creme dental que deve ser utilizado hoje, é um consenso de que tanto adultos quanto crianças podem utilizar o creme dental com flúor. Existem várias concentrações, mas o mais indicado hoje em dia, né, no momento que está sendo liberado aqui esse podcast ou esse vídeo, é 1000 partes por milhão. Essa é a concentração ideal, tanto para crianças quanto para adultos. Antes de gravar aqui esse conteúdo, eu verifiquei ali na pasta do meu filho, né? A pasta é uma pasta frequentemente utilizada pelas crianças, lá tem 1000 ppm. Essa é a concentração, tanto para adulto quanto para criança. Agora você tem que ter cuidado no volume, né? As crianças menores, elas podem engolir as pastas, então você tem que colocar um volume bem pequeno. Nas primeiras escovações, os primeiros dentes, você faz apenas um esfregaço de pasta sobre a escova, que é quando você aperta um pouquinho o creme dental e passa a escova levemente, vai vir um esfregaço. Quando ele crescer, sua criança crescer, aí você aumenta um pouquinho o volume para 1 grão de arroz, mais ou menos isso, e ele já tem a capacidade de eliminar aquela pasta que não vai ficar deglutindo o flúor ao longo do tempo. E outro questionamento frequente também é quando levar ao dentista. Você pode ter 2 marcações. Quando surgir o primeiro dente, a primeira erupção dentária, é uma boa marcação para levar para o dentista. E a outra marcação, se você não levar logo após a primeira erupção dentária, é logo quando completa 1 ano de vida. Pode ser no primeiro aniversário da criança, é um bom momento para levar para a avaliação do cirurgião dentista, para fazer as intervenções e as recomendações específicas para sua criança ter um bom desenvolvimento ao longo do tempo. Você tem alguma dúvida a mais sobre o tema aqui de saúde bucal? Deixa aqui na área de comentários, na área de descrição do episódio, também tem links para outros conteúdos. Faz um favor também aqui para nossa comunidade, que pega o link desse podcast ou desse vídeo e envia para uma mãe, para um pai de crianças até 5 anos, pois pode ser que eu tenha falado algo aqui que vai acrescentar a saúde dessas crianças aí próximas a você.
Então você vai ajudar a difundir essas informações de qualidade. Meu nome é Daniel Coriolano, sempre tenho conteúdos aqui sobre saúde, por isso inscreva-se no canal ou assine o podcast e veja agora a playlist com outros conteúdos relacionados à saúde da criança que está aqui na área de descrição desse episódio. Forte abraço, a gente se encontra lá.